Oi, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vou estar fazendo esse vídeo agora, mediante a votação, que eu vou mostrar para vocês sobre vida sentimental. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Mediante essa votação sobre vida sentimental, amém? Que o tema vocês acham que Deus tem uma pessoa preparada para cada um nessa terra? Sim, eu creio, 70% votaram a favor. Não, eu creio que podemos escolher. Então teve 63 votos e 70% das pessoas creem que sim, Deus tem uma pessoa. Primeiramente, queridos, vamos estar assistindo um vídeo de um pregador coach. Ah, Márcia, mas de novo você está falando de pregadores coaches? Sim, queridos, porque a massa assiste esses pregadores e nós devemos nos atentar, amém? O que a maioria das pessoas que estão dentro dos templos ouve. Então, vocês vão ouvir aí a opinião dele. Eu vou falar algo que o Espírito Santo me elevou. Amém? Elevou um espírito, que o Espírito Santo falou comigo. Amém? Eu não acredito que existe uma pessoa para você. Eu acredito que você decide isso. Decide baseado em várias coisas. Mas eu digo assim, dentro de um plano transcendental. Não acredito. Não acredito. Deus separou uma pessoa para mim e tal. Eu não acredito. Eu acredito que você escolhe de acordo com o teu futuro. Por exemplo, quando eu escolhi a minha esposa, é claro que eu olhei, me apaixonei, teve o processo natural. Mas eu me apaixonei por outras meninas também, na adolescência. Por que eu escolhi ela? Porque eu tinha ideia de para onde eu ia. Eu não tinha certeza se eu ia estar vivendo isso aqui, que eu estou vivendo hoje. Mas eu sempre soube que eu ia fazer algo relevante, sempre teve dentro de mim. Eu li os livros de liderança, eu andava com pessoas na minha adolescência que me faziam crer que meu futuro ia ser brilhante. Então, a primeira coisa que eu vi na minha esposa, por exemplo, eu percebi que no namoro ela nunca mentia para os pais. Eu ligava, a mãe dela ligava, você está onde? Estou em tal lugar. Ela nunca mentia. Então, eu ia vendo isso e falei assim, cara, eu preciso casar com essa menina. Ela nunca vai me dar problema de caráter. Só que você já resolveu 90% do teu casamento. Não vai ter problema de caráter, ou seja, não vai mentir, não vai me passar para trás. Isso já era muito importante para mim. Então, na verdade, eu escolhi minha esposa. Agora, Deus tem um plano para que você seja feliz na área emocional. Mas você precisa tomar essa decisão. Eu acredito que Deus coloca opções para você. O mundo é muito grande para falar que só existe uma pessoa para você. Entendeu? Presta atenção, queridos, que ele está falando. E lembrando que eu não sou o sabe-tudo. Essa é a minha opinião. Pode ter a opinião certa, pode ter a verdade, mas eu ainda não descobri. Até hoje, o que eu entendo é que existe um mundo muito grande e existem muitas pessoas certas para você. Você precisa escolher a que está mais próxima, a que você teve a oportunidade de conhecer. E, obviamente, dependendo da minha escolha, isso pode alterar. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje é porque eu casei bem. Porque imagina se minha esposa infernizasse minha vida, não gostasse do que eu faço. Imagina, se ela não me apoiasse nos meus projetos. Eu estou aqui dando essa palestra para vocês, ela está cuidando da conferência nesse momento lá no ginásio. Ou seja, se eu não tivesse uma guerreira do meu lado, uma mulher que eu amo e que me ama, se eu não tivesse isso, meu destino com certeza não estaria sendo cumprido hoje. Tá? Mas isso tudo, eu acredito muito que é construído. Eu acredito muito que é construído, né? Você escolhe a pessoa, e muita gente está assistindo a gente agora, Abner, tem essa dúvida. Porque casar hoje é um dilema. Vou ser feliz ou não vou? Caso ou não caso? Isso vai me prender ou não vai? No meu caso, me libertou. Né? No meu caso, me libertou. Mas por queridos, como vocês acabaram de assistir, né? Essa foi a fala do Tiago Brunet, né? Esse canal aqui tem feito muitas análises, porque o Senhor nos ordena, amados, a meditar na palavra, como ensina no Salmo 119, observarei os teus preceitos, percorrerei os caminhos dos teus testemunhos, né? Falarei dos teus testemunhos, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Amém? No início, assim, amados, da minha caminhada cristã,
Quando eu tinha os meus 18 anos, o Espírito Santo me levou a ler muito sobre Provérbios, muito mesmo, queridos. E eu percebo que nunca se precisou tanto, amados, buscar sabedoria como nos dias atuais. E nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Eu ouvi muito na fala dele o eu, né? Eu escolhi. Só que ele falou uma meia-verdade. Qual a meia-verdade? Que Deus, ele o quê? Ele tem um plano para a vida sentimental. Sim, queridos, Deus tem um plano, só que o inimigo de nossas almas, ele não quer que você saiba desse plano. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmos 25. E se nós não guardarmos os mandamentos de Jesus, como testifica no livro de João, capítulo 14, amados, nós vamos ser enganados. Então, amados, esses pregadores, eles arrastam multidões. Eles arrastam muitas pessoas. Como ele mesmo disse, uma palestra. Márcia, mas por que você está falando dele? Porque eu frequentei uma igreja que estava cheia desses pregadores, palestrantes. Eu saí desse meio, queridos. Eu pisei nesse meio. Então, eu falo porque eu pisei, eu ouvi esse povo. Amém? E eu nunca senti bem, eu não sentia paz. E, geralmente, a igreja que eu ia, né, a Batista da Lagoinha, lotava quando ia esses tipos de pregadores. Por quê? Eles falam aquilo que cogita para a carne. Não produz fruto eterno. Então, ele crê que nós escolhemos. Olha para você ver. Mediante a votação, 70% crê que Deus, ele tem alguém. Então, vamos ver o que a palavra diz em primeiro lugar. Vou ver o tempo aqui, queridos. Dá tempo. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Amados, bem sabemos que Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Amém? Na velhice dele. É um livro de sabedoria, as questões das coisas da vida. Então vamos ler aqui. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Glória a Deus, queridos. Nós não sabemos o caminho do vento. Nós não sabemos quando, amados, vai soprar. Amém? O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas antes da fundação do mundo. Nós não sabemos, amados, o fim das obras de Deus. Nós não sabemos como ele faz. Só que ele precisa encontrar no teu coração fé. Amém? Então, amados, eu creio sim. Eu vou falar do outro ponto de vista. Eu creio, mediante os 70% da votação, amém? Que Deus, ele tem um futuro de esperança. Eu creio, porque o Senhor já me falou muito nisso. Amados, eu não teria esse canal se não fosse pela direção do Senhor. Esse canal foi criado exclusivamente para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, amados, a palavra está ensinando. Não sabemos o caminho do vento. Muito menos como se forma uma criança no ventre de uma mulher. O que isso está dizendo? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com nenhum homem da terra. Deus abençoa sim, queridos. Agora falando, por exemplo, tem pessoas que comentou, mas escolhemos errado. Escolhemos errado, amados? E isso é verdade. Tem pessoas que falam, não, eu escolho. Tem gente que fala isso, não, escolhemos errado. Por que escolhe errado? Porque nós não sabemos escolher. O Espírito Santo me ensinou, você não sabe escolher. Quando Deus fez Eva para Adão, né?
ele disse, falei, não com ele, mas falou, amados, para nós a palavra, falei uma mulher que lhe seja idônea. Idônea. O que ele quer dizer idônea? Alma gêmea, não espiritismo. Amém? Porque eu tenho defendido aqui o canal Estandarte do Amor. Por quê, queridos? Porque é a verdade. Porque é a verdade. Esse canal Estandarte do Amor, que vocês sigam ele, é a verdade. Antes de conhecer o canal Estandarte do Amor, há 8 anos atrás, Deus falou que desde a fundação do mundo, Deus falou comigo em 2015, que desde a fundação do mundo, ele já predestinou com quem cada um na terra vai casar. Desde a fundação do mundo, quando Deus instituiu a família, ele já ordenou. Deus ordena as estrelas. Deus ordena, queridos, todas as coisas. Não sabes o caminho do vento, igual essa imagem. Você precisa olhar para o horizonte. Você precisa olhar além do que os seus olhos viram e ouvidos ouviram. Amém? Para testificar, vou abrir em outra palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, amados, mais uma vez, Deus está falando que ele não divide a glória dele com ninguém. Amados, toda palavra que eu venho trazendo para o canal, eu faço um estudo, só que quando eu começo a ministrar, eu não leio nada. O Espírito Santo vai dando a palavra. Amém? Então Deus faz. Quando ele disse, haja luz, haja firmamento, houve firmamento, pelo som, pelo som. O Espírito Santo, quando nos ensina a orar em língua, a língua celestial, porque o seu Espírito, amados, ora a Deus. Quando o Espírito Santo, amados, vem sobre nós, repousará sobre nós, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de temor do Senhor, predito em Isaías, amados, capítulo 11, verso 2. Então, quando Deus diz, haja. Amados, eu estou fazendo, na faculdade, eu estou estudando sobre surdez. Amém? Libras. E a criança, ela, no início, né, do desenvolvimento da sua fala, para ela adquirir, como é que eu posso falar com vocês? No desenvolvimento dela, para ela falar, ela tem que começar a balbuciar. Exemplo, a criança, quando ela começa a falar, ela está balbuciando. Então, quando ela balbucia, ela ouve. Amém? Isso é o início da alfabetização, podendo-se dizer também. Então, ela só pode desenvolver a fala dela quando ela ouve. E o que a Bíblia ensina? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a Deus. Amém? Então, nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então, como é que se ouve? Quando você fala. Amém? Por isso que Ezequiel, quando ele teve a visão do vale de ossos secos, Deus disse a ele, profetiza sobre esses ossos. Então, ele teve que falar para ele ouvir. Porque quando você fala, você ouve. E o que acontece numa criança que ela não tem desenvolvido a fala? Ela não, porque a deficiência auditiva, ela atinge. Quando isso é percebido no máximo, deixa eu ver, de 6 meses a 2 anos. Por quê? A criança, ela não ouve. Como ela vai desenvolver a fala se ela não ouve? Ela, amados, precisa ouvir. E eu digo que
mediante estudos acadêmicos, né? Por que acadêmicos? Porque é algo que é comprovado. Mediante estudos acadêmicos, as crianças só desenvolvem por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela vai falar, porque ela está vendo e ela está ouvindo. Um dos 5 sentidos dela, que a audição está captando ali ao redor dela. Amém? Eu não digo a leitura, mas pelo aquilo que você ouve. Porque pelo aquilo que você ouve repetindo? Porque Deus, pelo som, pela música, cantares, pela música, pelo som, Ele trouxe à existência todas as coisas. Por isso que Deus fala, eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, como é que uma pessoa pode dizer que eu escolho o meu futuro? O futuro pertence a Deus, queridos. Assim como não sabemos o caminho do vento, o que quer dizer o caminho do vento? Futuro, aquilo que vai prosseguir. Não podemos, amados, também entender como se forma uma criança no ventre de uma mulher. Nós não podemos entender as obras de Deus do início até o fim, mas você precisa crer que Ele fez, que Ele vai fazer. Então, nós não, queridos, nós não sabemos escolher. E existe um movimento que tem milhões de inscritos. Na igreja que eu frequentava também já foi esse casal do Eu Escolhi Esperar. A próprio título do movimento diz Eu Escolhi Esperar. Você tem que escolher, amados, colocar as suas vontades diante do Senhor. Nós não sabemos escolher esperar. Nós devemos esperar. Nós devemos guerrear no mundo espiritual. Amém? Amados, no livro de Efésios, capítulo 1, o Senhor nos diz que Ele nos predestinou para todas as bênçãos separadas nas regiões celestiais. Só que essa é uma palavra que somente os filhos vão entender, porque nós devemos ter convicção que somos filhos de Deus. Eu tenho convicção, você tem convicção que você é filho de Deus? Porque quando você diz, igual esse pastor, Tiago Brunet, acabou de falar, eu não conheci essa verdade ainda. É porque não conheceu. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou. É porque ele realmente não conheceu. Ele conheceu de ouvir falar. Só que, igual Jó fala, meus olhos te veem. O que é ver? Você não é mais cego espiritual, nem surdo espiritual. Porque o Espírito Santo dá olhos para ver e ouvidos para ouvir e uma nova convicção. Amém? Então, desde a fundação do mundo, sim, Deus tem entre milhões de pessoas uma pessoa preparada para você. Só que você tem que guerrear no mundo espiritual. Amém? Você precisa confiar em Deus. Só que hoje, amados, vivemos um evangelho da facilidade, do aqui e agora. Só que esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo requer dor e sofrimento. Porque quando fala de cruz, quando você lembra de cruz, você lembra de morte. Porque só carregava a cruz quem estava para morrer. Só carregava a cruz aquele que ia passar a vergonha, o martírio. Por isso que Jesus disse, leva a sua cruz. Morra o seu eu. Entendeu? Eu não escolhi esperar. Eu tenho aqui a série, eu escolhi esperar. Eu falei, eu escolhi esperar. Mas quando eu falo, eu escolhi esperar, o quê? O certo é, eu vou corrigir, queridos, esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Ele sabe que você precisa, só que você precisa ser como criança. A criança, quando está com fome, quer leite, ela não fala, ela não pensa, eu quero. Ela pensa e fala, ela chora, ela grita,
Tá. Ela fala assim. A maioria, queridos. Tá. Aí e começa a chorar. Só que o Senhor, Ele quer que te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele não quer apenas que você pense. Você tem que profetizar. Amém? Você tem que profetizar em línguas também. Orar em línguas. Não é somente em pensamento. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, eu penso que assim como Ezequiel foi levado no vale de ossos secos, ele profetizou. Chega momentos, amados, que não é só orar. Chega momentos que você deve profetizar na sua vida. Profetizar, queridos. Profetizar vida. Vida. Amém? Então, amados, para finalizar, sim, Deus tem uma pessoa, porque senão a Bíblia, amados, não falaria que Deus faz. Quase caiu. Não falaria isso. E outra coisa que eu digo para vocês, que mediante a tantos sonhos e visões que Deus me deu sobre vida sentimental, amados, e que Deus me livrou, se Ele não escolhesse, Ele não teria dado as visões e os sonhos. Porque eu poderia dizer, não, eu vou escolher, eu vou na palavra, eu tenho que escolher uma pessoa assim, daquele jeito, né? Eu quero uma pessoa assim, trabalhadora, estudiosa, esforçada. Só que isso, amados, é da carne. Por que da carne? Porque o espiritual é mais profundo. O espiritual tem a ver com o propósito de Deus. O espiritual glorifica a Deus. Amém? E outra coisa que o Senhor me falou essa semana sobre deixa eu ver, a promessa de Sara. Acho que foi Isaac, me corrija se não for. Chegou na primavera. Amém? Então Deus age sim, amados, mediante o tempo. Por isso existe um tempo para todas as coisas. E esse tempo, amados, tem a ver com o que vivemos. Por exemplo, o tempo de colher. Vamos supor, a pessoa ela vai plantar laranja, limão. Olha como é que Deus é maravilhoso. Geralmente, frutas cítricas, elas dão no verão, na primavera. Amém? Então, a forma que que Deus age, Ele age concernente ao universo. Então, muitas flores surgem o quê? Mediante o tempo. Porque como é que vai surgir tantas flores da primavera, por exemplo, num tempo de chuva, de inverno? Não, vai secar. Então, as coisas que Deus faz, Ele vai falar com você quando estiver chegando. Então, você deve profetizar mediante ao tempo. Amém? Porque existem as estações do ano. E o quê? Devemos estar o quê? Entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus, amados, Ele não faz nada sem propósito e Ele não manda chuva no inverno. Ele manda chuva no verão, por quê? No calor nós precisamos de chuva, porque as plantas elas ficam muito secas. Amém? Até as nossas vestes, amados, obedecem a Deus. Porque Deus criou o quê? Vestes para Adão e Eva quando eles desobedeceram. Então, existem as vestes de verão, as vestes de inverno, as vestes de outono. Existe. E até a nossa carne obedece ao Senhor. Amém? Tudo obedece. Arabaxei, aramanai. Tudo obedece a Deus. Até o tempo de profetizar. Amém? Tempo de profetizar, olhar para Cantares, capítulo 2, as flores começam a aparecer nos campos. Amém? Então, amados, Deus faz. Só que se você não estiver buscando o Senhor, discernindo, ficar buscando esses pastores, as raposas, que está lá em Cantares, se não me engano, capítulo 3. Quem são os coaches dos dias atuais? Esses psicólogos de relacionamento, eles são as raposas do deserto. Eles querem roubar a fruta, aramanai, a fruta que Deus está semeando, o fruto que Ele está semeando agora. Então, as raposas, elas são espertas. Elas não querem que você... não quer o quê? Ela quer, muitas vezes, além de roubar o fruto, invadir o seu jardim. Só que nós devemos clamar ao Senhor Jesus para não deixar as raposas roubar o nosso jardim.
que você receba essa palavra. E sim, o Espírito Santo testifica que Deus faz. Só que se você não tiver fé, você vai fazer as suas escolhas. E por isso que existe muitos divórcios no mundo. Porque existe muitos divórcios na terra. Porque as pessoas casam com as pessoas erradas. Igual a samaritana. Elas casam com as pessoas que Deus não predestinou, porque eles escolheram. Só que Deus escolhe também, querido. Só que o tempo de Deus é diferente, o tratamento é diferente. Mas cabe você escolher a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Existe uma frase falada livre-arbítrio. Só que a partir do momento, Deus ele não vai interferir. Só que a partir do momento que você entrega isso para o Senhor, agora Ele é que manda. Só que você tem que ser humilde e obedecer ao Senhor e deixar Ele tirar. Às vezes vai doer muito quando Deus vai tirar. Só que você não entende agora, mas entenderá depois. A visão é para tempo determinado. Abacuque capítulo 3, verso 2. Amém? Então guarde a visão. O que é guardar a visão? Eu só vou falando, vou terminando, amados, mas o Espírito Santo está falando. Guardar a visão que é anotar. Escrever cartas para o Senhor, igual a Marcela Thaís. Guardar a visão é o quê? Guardar no coração o que o Espírito Santo te ministrar nas madrugadas. Escondi a palavra do Senhor no meu coração. Aplica Salmo 119. Escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Que esse vídeo edifique a sua fé. Compartilhe nas suas redes sociais. Amém? Fica na paz do Senhor.